Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do GPI Cast, a gente está aqui com o Jorge Neto, também conhecido como chefe da parada toda, né? Diretor-presidente do Sistema GPI. Tô aqui também com o Miguel, meu sidekick vascaíno, aspirante a apresentador do GPI Cast também. E a gente vai tocar essa bola aí com o Jorge Neto, que eu vou chamar apenas de Neto, tá? Por uma questão de menos burocracia. Neto, é um prazer ter você aqui, irmão. Muito obrigado, tá? Ninguém melhor do que você para falar sobre GPI no GPI Cast. A gente já tá aqui, Miguel, na sexto episódio, quinto episódio? Sexto episódio. Então, eu sei que, pô, tu tem a vida atarefada e tal, mas muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, pra gente ter a oportunidade de falar sobre essa nova fase do GPI, que eu não sei se tu sabe, mas o meu pai estudou no GPI. Então, assim, meu pai estudou no GPI Madureira há, sei lá quantos anos atrás. Ele tem 65, então deve ter pelo menos aí uns... mais de 40 anos tem, com certeza. Então, assim, é uma marca muito forte tenho certeza que você está sentindo a responsabilidade. Como é que é isso aí? Como é que a gente chegou nesse GPI? Mas primeiro se apresenta aí pra galera. Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui. Já tinha tido convite para estar nas semanas anteriores e não pude estar. Com grande satisfação que eu tenho visto o trabalho, o apoio de vocês, a gente está falando mais sobre o GPI, o mercado de educação e o mercado de franchise também. E vim aqui no podcast, com certeza, é uma grande alegria, porque tudo que envolve essas três letras, GPI, eu faço com muito amor, né? Então, quero agradecer também a oportunidade aí de a gente estar aqui hoje para poder falar um pouco, não só sobre a minha história, mas principalmente como a história do GPI e todo o seu lastro positivo no mercado educacional do Brasil. Mas é muito interessante, né? Como às vezes eu falo para alguém assim, não, GPI é aquele do GPI, esse aí, do GPI, isso aí. É a principal brincadeira que eu ouço sempre quando eu me apresento, quando alguém já sabe que eu trabalho com GPI, é o jingle, é a musiquinha. Eu acho que é o jingle educacional mais famoso, com certeza, do estado do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Sim. Já existiu o GPI fora do Rio ou não? Já em parcerias de sistema de ensino de convênio, nunca unidade própria, né? Uhum. Aproveitando esse ganjei para poder falar um pouco sobre o GPI. O GPI é uma marca com 54... Calma, irmão, vamos falar sobre o Neto, se apresenta. Eu quero saber a tua história, depois a gente chega no GPI, calma. Mas eu ia dizer para você um pouco sobre o GPI, mas a gente guarda para daqui a pouco. Primeiro vamos começar como você começou, né? Em relação à sua profissão, a parte de educação. Lá você começou como fundador do Colégio Próspero, não foi isso? Isso. É um colégio de bairro na Ilha do Governador, que eu sou sócio fundador. Colégio que já tem 22 anos de caminhada, 3 unidades atualmente. E foi um projeto que, na verdade, eu sonhava quando era adolescente, né? Meu sonho mesmo de infância era ser astronauta, né? Eu nasci em São José dos Campos, na vila lá do CTA, envolvia a Embraer, o ITA, tudo próximo. Então eu achava que poderia ser astronauta no Brasil. Então fomentei durante minha infância inteira esse sonho de ir para a Lua, de ver o planeta Terra, de conhecer o espaço. E quando eu fui entrando na adolescência, eu vi que esse sonho dentro do Brasil não era muito possível, né? E foi quando eu comecei, por morar em Vila Militar, meu pai era da aeronáutica, então comecei a conviver dentro desse ambiente. Algumas pessoas me direcionaram, eu comecei a conhecer alguns concursos. E aí foi quando eu descobri o Colégio Naval. Né, muito bom. Com 13 para 14 anos, fiz cursinho, passei, fui aprovado no Colégio Naval em 1995. Ingressei na turma de 96, que a gente chama, né, em 1996, cursei meu ensino médio lá dentro. E já durante o ensino médio, eu tinha gostado tanto daquela experiência que eu tive na minha época de cursinho, aquilo tinha sido tanto transformador na minha maturidade, no meu desenvolvimento intelectual, na minha projeção, amadurecimento de vida e pensamento futuro, que aquilo me impactou muito, né? Eu fui para a Marinha e já não sonhava mais em ser oficial da Marinha, né? Que por algum momento eu pensei. Sempre sonhei, não, vou trabalhar com educação, vou ter meu cursinho. E eu me lembro, Heitor, você que conviveu no Colégio Naval sabe muito bem disso, que às vezes era motivo de piada no alojamento, né? Uhum. Você não vai conseguir isso, para de brincadeira, tá achando que vai empreender, que é fácil. Será que você vai ter o teu cursinho um dia? E eu não sabia se ia ser possível aquele sonho, se eu ia ter capacidade, mas acabou que ao cursar o ensino médio lá dentro, depois eu comecei a me interessar pelas áreas de exatas, fui fazer engenharia química na UFRJ, comecei a lecionar, dando aulas particulares em algumas outras grandes redes do Rio. E com 2 anos e meio trabalhando, né, já na área, já dando aula, eu falei, cara, eu vou montar meu cursinho no bairro onde eu conheço todo mundo,
onde tem minhas raízes, né, familiares, minhas amizades, que foi lá na Ilha do Governador. E aí foi quando nasceu a ideia do Prosper, né, que o Miguel comentou há pouco tempo. A minha ideia inicial era fazer um curso preparatório de alta performance. Convidei os melhores professores do mercado. Alguns já tinham trabalhado comigo, tinham sido meus supervisores nessas outras grandes redes. E a gente conseguiu levar para a Ilha do Governador um time que naquela época fez total diferença, né? Tivemos aí nos primeiros anos um índice de aprovação absurdo. Isso foi qual ano? Perdão? Eu abri o curso em 16 de outubro de 2001. Foi o primeiro dia que eu lecionei, né? Foi um dia depois do dia dos professores, eu me lembro muito bem disso, né? Inclusive, quem estava nesse primeiro dia de aula é o Johnny Aguiar Felim, da tua turma. Sim, da minha turma. Ele foi minha matrícula 02. Sim. O Thiago Maciel, que era uma turma acima da tua, foi minha matrícula 01. Hoje são amigos pessoais meus, ambos encaminhados, né? O Thiago, engenheiro da Petrobras, e o Felim seguiu a carreira como oficial da Marinha. Sim, capitão de corveta já. Exatamente. Então, aí naquele primeiro dia, 16 de outubro, eram 3 alunos na sala, um sonho gigante, contas gigantes e receita baixa. Mas eu corri muito atrás, comecei a panfletar. Me lembro que nos primeiros meses, entre final de 2001 e início de 2002, cada dia que eu ia para o curso, da minha casa para o curso, para a salinha comercial que eu tinha alugado, eu ia caminhando para um lado diferente, panfletando no meio da rua, né? Panfletava, liguei para todas as amigas da minha mãe, abri a agenda telefônica de papel na época dela, peguei o telefone, liguei, procurei saber quem é que tinha feito o curso, quem estava estudando, os filhos de amigos meus, os amigos meus, até porque eu ainda era muito novo naquela época. E assim a gente conseguiu fomentar. Esses 3 alunos viraram 6, viraram 12, 24, 48. E em 6 meses, o prédio edifício comercial que eu estava já não suportava mais o cursinho. Em 6 meses. Eu tive que me mudar. E nós saímos de lá em maio, se eu não me engano. Fui para uma casa na Estrada do Galeão, também, mas num espaço maior, onde já tinha sido uma escola anteriormente. E aí foi lá que eu conheci o Igor Lima. Né, ele chegou a ser meu aluno lá nesse segundo ano, né, de Prosper, que foi em 2003, por isso que ele ingressou na sua turma, né? E dali a gente começou a trabalhar um projeto que realmente começou a ser diferenciado dentro da Ilha do Governador, né? A ilha é um bairro que sempre teve uma demanda muito grande de alunos buscando escolas militares, são muitas raízes ali das 3 Forças Armadas. Sim. E aí acabei que era um nicho onde você tinha alta demanda, né? E ela estava muito, na busca de novos cursos, né? Os cursos daquela época já não estavam mais aprovando como nos da década de 90. Foi quando o Prosper conseguiu se diferenciar e aí alavancou. Hoje é uma escola com 22 anos de caminhada. Aquele sonho de 3 alunos se tornou realidade. E no meio desse caminho eu tive a oportunidade de convite de participar de outras grandes redes, né? Fui sócio da Rede Ponte Sino, Pense, né? Trabalhei como diretor lá dentro, né? Nós, durante 4 anos, nós praticamente duplicamos a base de alunos. O Pense transformou na potência, que é hoje em dia também aqui no mercado do Rio de Janeiro. E com isso, a fusão com a Elite, nasceu o Grupo Eleva, hoje chamado Salto Educação. Isso também lá. E eu participei por todo esse processo, né? Entre os anos de 2012 até o final de 2015. Quando me pintou a oportunidade, né, de assumir o GPI, eu fiz a aquisição de um GPI que não vivia os seus melhores momentos áureos, mas uma marca extremamente forte, né? Com uma entrega ao longo de, naquela época, 30, 40 anos de sucesso, caminhada de sucesso na história da educação no estado do Rio de Janeiro, com muitas aprovações. Não é à toa que no ano de 2011 a Folha Dirigida premiou o GPI por ter acumulado, naquela época, 150 mil aprovações em concursos públicos, números que até hoje tenho certeza que não foram alcançados por nenhuma outra rede de escolas, né? E aí em 2015, no final de 2015, quando eu fiz essa aquisição, a compra, montei um novo time, começamos um processo de reestruturação dentro do GPI. No primeiro momento, nos anos de 2016 e 2017, focado na reabertura do modelo de negócio como editora de sistema de ensino de livro. E fiquei 2 anos, né? O GPI, na verdade, ele é uma rede de cursos preparatórios desde 1969. Na década de 70, virou escola, colégio, atuando em todos os segmentos da educação básica. Com isso, teve uma expansão muito rápida entre a década de 70, 80 e o início dos anos 90. Foi quando, na época, o professor Ayrton, que é o sócio fundador, decidiu abrir uma editora de livros. Foi o primeiro sistema de ensino de livros do estado do Rio de Janeiro. E aí o GPI já não era mais uma rede de unidades próprias, né? Ele também vendia sua metodologia para outras escolas. Com isso, o GPI alcançou, no início dos anos 2000, a liderança de mercado.
com 16 unidades próprias, 9.500 alunos próprios e ainda mais de 200 escolas utilizando o sistema de ensino de GPI. Isso no estado do Rio de Janeiro. Não, já tinham parceria Brasil. em Juiz de Fora, em Minas Gerais, Espírito Santo e Vitória, Goiânia, Manaus. O GPI, inclusive, foi o primeiro rede do Brasil a ter material voltado para o Enem. Né? Quando o Enem iniciou seu modelo antigo ainda de vestibular, no final da década de 90, o GPI foi o primeiro a ter material voltado para o exame nacional. E, inclusive, teve uma parceria com o Globo na época, e todo domingo saíam os fascículos no Globo do GPI com material voltado para o Enem. Então, o GPI foi pioneiro em diversos movimentos no mercado educacional. Né? Por exemplo, na década de 70, o GPI deu um grande boom de aprovações, resultados e, obviamente, de matrículas, número de alunos, porque foi a primeira rede do Rio a modular o seu material aula a aula. Organizar ele de forma modulada, com folhas semanais de exercícios, simulados que acompanhavam um cronograma. E todo esse alinhamento pedagógico, eu acho que foi uma das grandes fórmulas do sucesso do GPI. Foi a metodologia própria do GPI. Metodologia essa própria, que depois muitas outras redes acabaram copiando. Isso, hoje virou normal fazer o que o GPI fazia atrás. há muitos É que nem anos. o material voltado para o Enem. O GPI foi o primeiro e depois voltou normal. Primeira rede também de sistema de ensino do estado do Rio de Janeiro. Depois se transformou em normal. Algumas outros grandes grupos também atuam nesse modelo de negócio. Mas o GPI realmente liderou todo esse movimento, principalmente aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí, na fase de aquisição, só para eu entender e me situar aqui, na fase que você adquire através do ponto de ensino, né, a marca GPI, ela era uma marca familiar ou já era uma empresa estruturada? Como é que era? Era uma marca familiar, né, que viveu, como eu disse anteriormente, 40 anos de liderança e sucesso. Porém, o seu sócio fundador, o professor Ayrton, veio a falecer em 2006. E aí, realmente, os anos seguintes, uma sucessão administrativa não conseguiu manter o mesmo nível de excelência. Né? O GPI continuou sendo uma das grandes redes, mas realmente outras começaram a ascender. Né? E aí a gente sabe como são os mercados, eles são muito migratórios. Né? O dinheiro troca de mão, né? O dinheiro troca de mão. Você está lá em cima, daqui a pouco tem outro concorrente fazendo algum movimento diferenciado, com marketing mais ousado, com resultados. E esse mercado cresceu muito. Né? O mercado educacional ele cresceu e profissionalizou. Né? Foram dois movimentos que aconteceram muito no mercado. E isso veio trazer concorrentes de força, né? Investidores com grana, né? Podendo fomentar muitas frentes dentro do negócio. E aí o GPI realmente viveu alguns momentos já de não estar na liderança como se teve nas primeiras décadas. Foi quando, em 2015, a família decidiu vender o negócio. Já havia alguma negociação de anos anteriores que acabou não evoluindo. E aí, quando em setembro de 2015 eu fiz a aquisição, a gente começou um processo totalmente de reestruturação da rede. Sim. Só pra galera entender também, né, se situar, quem não entende muito de business, que Neto, a gente tem todo tipo de público possível e imaginável, né? Sim. Aluno, pai, professor, o cara que quer empreender, nunca empreendeu na vida, ele tá a fim de adquirir uma escola ou tocar uma escola. Mas, pessoal, aconteceu muito similar com o que aconteceu no mercado de farmácias, né? Antigamente, na nossa infância, né? Até a pré-adolescência ali... Poucas marcas com muitas lojas. Né? Exatamente. E foi a migração para isso, né? Que é o que está acontecendo hoje, e a gente está vendo cada vez menos escolas. Só que isso acaba aumentando concentração e tudo mais, e o mercado começa a ficar muito mais pesada a concorrência, né? Eu estudei em colégio da Tieteteca. Você provavelmente estudou também lá na ilha, não sei. Colégio de bairro, né? Colégio de bairro, só que hoje o colégio de bairro ele não consegue mais competir com uma grande rede. Que é o que eu imagino que o colégio de bairro tenha esse apelo para entrar, para virar GPI. Você concorda comigo? Esse é um dos grandes, posso dizer, um dos grandes focos do GPI hoje em dia, é o apoio a essas escolas de bairro, né? Eu vinha falando aqui até aquisição, né? Falando agora um pouco depois da minha entrada no GPI, nos anos de 2016 e 2017, nós focamos em reestruturar a editora do sistema de ensino de livros, né? Voltar a ter um material atualizado, contextualizado, integrado a uma plataforma digital com soluções, né? Que fomentasse ali o aprendizado e desse mais suporte às escolas que naquela época eram escolas conveniadas, né? Foi quando, nesses 2 anos, vivenciando ainda mais esse mercado educacional, eu já estou aí há 25 anos trabalhando com isso, mas realmente naqueles 2 anos eu caí muito de cabeça, né? Eu tinha comprado uma grande marca,
uma marca extremamente forte, uma marca que muitas escolas queriam fechar parceria, então eu acabei visitando muitas escolas, não só no estado do Rio de Janeiro, inclusive fora. E na maioria das vezes que eu visitava uma escola, qual o cenário que você vê? Você vê uma escola de bairro, muitas vezes com uma educadora apaixonada pelo que ela faz, perfil geralmente feminino, apaixonada pelo que ela faz, às vezes com uma capacidade pedagógica grande, mas como todos nós, ninguém é polivalente, consegue atuar em todos os campos. Né? E aí você encontra, às vezes, na escola que tem muitos projetos pedagógicos, mas não consegue divulgar aquilo. Se ela não divulga, ela não vende. Se ela não vende, ela não tem receita. Se ela não tem receita, ela não investe em estrutura e equipe. E aí ela não consegue sair daquele ciclo vicioso. Né? Então, as escolas de bairro... E um outro movimento, Heitor e Miguel, que aconteceu muito nesses últimos anos, foi o seguinte. Até a década de 70, eram poucas escolas com muitos alunos. Então você tinha uma concentração maior. Nos décadas de 80, 90, início de 2000, esse mercado pulverizou muito. Abriu-se muitas escolas, tanto educação infantil, educação básica inteira. O mercado fatiou muito. E aí quando você fatia muito, acaba ficando menos aluno para todo mundo. E observando esse mercado, que acabou sendo muito fatiado, é obviamente que se você tem mais escolas com menos alunos, todas elas ficam mais frágeis, financeiramente, administrativamente, em todos os outros campos. E aí, observando que era um mercado muito grande, o Brasil tem o 5º maior mercado educacional do mundo, né? Observando que era um mercado grande, pouco profissionalizado e muito fatiado, foi aí que no início dos anos 2000, grandes investidores, grandes players, grandes fundos de investimentos entraram na educação, não só comprando escola e abrindo escolas, como também fomentando editoras para vender livros, não só para suas redes, como para outras redes parceiras. Então, é um mercado que acabou acumulando nesses últimos 15, 20 anos muita entrada de fundos de investimento. Né? Hoje, apesar de só ocuparem 3% do mercado particular, eles fazem um impacto gigante. Sim. Né? Porque 3%... Ganhão, né? Você tinha uma escola ali no bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Né? Aí, às vezes, você tinha 15, 16 escolas de ensino médio numa região central. Entrou uma escola de grande marca, fazendo um prédio, um enxoval novo, né? Botando uma estrutura totalmente moderna, investindo em professores, capacitação, investindo em marketing, captação de alunos, estruturando, profissionalizando todos os processos, vai ganhar na braçada em relação às outras escolas do bairro. Então, é um mercado que ele acabou sofrendo início de profissionalização, né? E aí as escolas menores de bairros estão sucumbindo até hoje. Né? Tem muitas escolas que estão na iminência do fechamento, outras que já fecharam, outras que vão vir a fechar. E eu acredito que depois desse movimento de expansão, é normal que se tenha uma retração mínima para poder se reequilibrar novamente o mercado. E foi por isso que você quis tirar o modelo de negócio próprio das escolas, que era o Rede GPI, né? A Rede GPI era conceito próprio, para ser uma franquia? Então, Miguel, e aí eu acho que foi a grande sacada, né? Porque eu, visitando essas escolas no ano de 2000, eu já visitava antes, quando eu fazia parte do Pense, visitei muitas escolas, tive muita proximidade com outros diretores desde quando eu comecei a empreender, mas foi exatamente nesse momento, 2016, 2017, visitando essas escolas, na época para fomentar a editora de sistema de ensino de livro, que eu observei o quanto elas precisavam de ajuda. Né? Uma escola que, às vezes, que tinha 200 alunos, com capacidade física para ter 600, já teve lá na época. Não tem mais, por causa dessa fatiação de mercado. Sim. E dessa grande entrada de investidores. As escolas reduziram, e aí reduzindo, reduz grana, às vezes acumula passivo, você começa a ficar limitado em investimentos, e aí você não consegue se modernizar, acompanhar o mercado, e aí você pega escolas obsoletas, com fachadas feias, com estrutura defasada, com equipes profissionais, às vezes, que não são tão contemporâneos com toda a modernidade da educação, com diretores com pensamento ainda antigo. Né? Então, tem muita gente que parou ainda na década de 80, 90, sabe? E aí, poder levar num novo modelo de negócio o GPI, não mais como uma editora de sistema de ensino, mas sim agora uma franqueadora educacional que não ia entregar mais só o livro, mas sim dar apoio em todas as áreas do negócio escolar, eu acho que foi posso dizer que foi o que a gente fala de oceano azul, né? Foi uma visão de olhar uma brecha gigante no mercado e a oportunidade de melhorar essas escolas, de levar ajuda e apoio para que elas pudessem se recuperar, se tornar autossustentáveis, lucrativas
e principalmente levar a educação de qualidade para os alunos que adquirem. E quais as áreas que a franqueadora ela dá o suporte para as escolas hoje? Nós damos suporte em 8 áreas do negócio escolar: jurídico, administrativo, pedagógica, operacional, marketing, arquitetura, financeiro e comercial. Com a equipe de consultores, no nosso escritório da franqueadora, a gente apoia hoje uma rede com mais de 30 franquias e todas elas têm suporte não só no modelo de implantação, no momento de implantação, que a gente chama de processo de franqueamento, né, como durante toda a operação do negócio. É um suporte full time, todos os dias a gente está junto com eles por mensagem, por telefonema, isso fazendo fisicamente, presente nas unidades. É importante a gente colocar aqui, né, que principalmente pro cara que é proprietário, o cara ou a senhora que é proprietário de uma escola de bairro, ele provavelmente ele é muito bom pedagogicamente, né, senão ele não estaria ali até hoje, mas dificilmente ele será bom em arquitetura, né, em todas as outras áreas que você falou, né? E aí é justamente onde a rede vem para trazer valor agregado para essa pessoa. E não só, eu ia dizer que salvar o negócio, mas não, alavancar o negócio, né? Levar o negócio para um outro patamar. Mas, Neto, esse não é o único perfil hoje de franqueados, né? Não é só a escola de bairro, também são pessoas que estão querendo investir, estão querendo empreender. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Pessoas que nunca viram educação e estão querendo entrar no business? Então, aí, para chegar na sua tua pergunta, te dando a resposta, em 2017 para 2018, nós mudamos o modelo de negócio, nós transformamos o GPI numa franqueadora educacional, passamos por um processo de consultoria com a maior empresa de consultoria em franchise do Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil, que é o Grupo Soares Pereira Parreira, do André e Humberto, grandes amigos meus, aqui na Barra da Tijuca. E eles nos ajudaram a formatar a marca, que nós chamamos, né? E transformar ela totalmente replicável, tanto para quem já tivesse escola ou um curso preparatório e quisesse se vestir de uma nova roupa, de um novo projeto, de novas soluções, como também para aquele investidor que quer abrir um ponto do zero, né? E aí, quando a gente entrou no mercado de franchise, né, os primeiros anos de 2018 e 2019, foi pré-pandemia, nós chegamos aí a alcançar até 14 franquias naqueles 2 primeiros anos. No primeiro momento, a gente teve uma migração muito de escolas de investidores, empresários que já eram escolas. Donos de escola que já compravam o livro com GPI, que já tinham desejo de ter a marca GPI e tiveram, naquele momento, a oportunidade de se transformar numa unidade, né? Então, o colégio da professora, da tia tal, fulana de tal, acabou se transformando numa unidade do bairro tal, né? E não é só investir uma marca, né? Como eu estava falando aqui antes, a gente entra e apoia em diversos setores. Veio a pandemia. Depois da pandemia, nós fizemos uma nova reestruturação do escritório da franqueadora e entraram novas pessoas no nosso time, né? O próprio Igor Lima e o Ítalo Cerejo, que você conhece, hoje fazem parte da nossa diretoria. E conseguimos alavancar a franqueadora, impulsionando novas vendas, né? Vendemos ano passado 20 franquias. Hoje você vai pegar o mercado educacional. São poucas as marcas que atuam no mercado de franchise. Inclusive o GPI é a primeira marca nacional no mercado de franchise escolar, né? Existiam franqueadores educacionais, como o Método Kumon e outras, mas não trabalhavam como escolas e cursos preparatórios. E existe uma marca canadense que ela é mundial e ela já atuava no Brasil, mas com uma escola para público a mais, bilíngue. O GPI não. O GPI atende todos os públicos. O GPI já teve unidade em Ipanema, na Baixada Fluminense, na região serrana, na região dos Lagos, no MEI, Madureira, na Tijuca, na Barra da Tijuca. Então o GPI ele consegue atingir a todas as classes sociais, né? E aí, quando veio esse movimento pós-pandemia, essa nova reestruturação da franqueadora, a entrada desses novos líderes, a entrada de todo esse novo time, a gente conseguiu fomentar novas vendas e aí nos apareceu novos investidores. Esse perfil novo que você perguntou, né? Que é o perfil já da pessoa que quer investir numa franquia do zero, que sonhava em ter uma escola, achou que de repente não seria possível, ou queria ter um curso preparatório, amigos contemporâneos nossos, da época de Marinha e tudo mais, que já fecharam, ou então a gente está em fase de negociação, que sonham em ter um cursinho, que ter uma escola. Então hoje a gente tem um pouco a mescla dos dois. Que, aliás, é uma bela opção para quem é militar, né? Que a educação, o magistério, é uma das poucas coisas que o militar da ativa pode fazer além de ser militar. A área de saúde também, né?
A área de saúde também Exato. eles podem atuar. Bom, Mas ele não tem como abrir um hospital, né? Mas tem como abrir uma escola. Que é bom. Então, ó, rapaziada aí, galera, ó, virou corveta agora, recebeu um dinheiro do soldão, dá pra investir. Chama que tem negócio. tem um amigo da minha turma que a gente tá em fase de negociação pra ele abrir uma unidade do GP em Brasília. Minha turma agora já é fragata, né? Capitão de fragata. Velha guarda. E faltam 2 anos ali, né? Pra quem quiser já se aposentar de Sim. coisa. E o projeto dele é, cara, tô me preparando pra daqui a 2 anos abrir uma franquia com você aqui em Brasília. O mercado lá de concurso é um mercado muito grande. Brasília é um dos grandes centros de concurso público do país, né? Tem alguma demanda de militar e pré-vestibular como em todos os estados, mas realmente a área de concurso público é muito forte lá. E ele tá muito focado nisso, de que após a aposentadoria de marinha, a gente vai abrir um GPI concurso lá em Brasília. Deus te ouça. Tomara. Mas acabei te cortando, né? Falei do negócio dos militares e acabei te cortando o fio da meada. Desculpa aí. Fala, Miguel. Não, continuando, né? Como já você falou assim, né? Tem a franquia, né? Os franqueados vêm, chegam, tem a marca já consolidada, né? E como você vai garantir essa marca? Como você garante para o franqueado? Como você, por exemplo, vê para o franqueado vindo para você, e você vai garantir que ele vai manter a sua marca do jeito que você... Manter o nível de qualidade, né? Nível de excelência. Como a franqueadora dá esse suporte? Nem toda franqueadora é devidamente estruturada, né? Mas as que são, toda franqueadora bem estruturada, e graças a Deus o GPI hoje está nesse nível, ele tem um enxoval, né, de peças, de materiais, de manuais, que já inicialmente já direcionam ele o caminho em todos os setores, né? Vou falar um pouco do setor de arquitetura, que é o mais fácil de você identificar visualmente quando você chega numa franquia, né? Você vai numa franquia do Subway, do McDonald's, do Boticário, você entra, já vê o letreiro, você vê a fachada, vê a identidade visual, toda aquela comunicação padronizada, dependendo da loja que você está. E o GPI tem isso. O GPI tem todo esse processo de padronização através de manuais, enxovais e os treinamentos, né, iniciais. É claro que para você manter o padrão, você manter o nível de qualidade alto, você tem que estar diariamente ali em contato, supervisionando, apoiando. Mas de início, respondendo o que o Miguel falou, acho que os manuais, os enxovais, os treinamentos, é o V0 ali para o cara saber qual é o padrão que ele tem a seguir. Isso. E além disso, obviamente, a franqueadora também faz... tem as diligências, né, para verificar se o padrão de qualidade está sendo seguido da marca. Com certeza. Hoje mesmo nós visitamos um franqueado de manhã, nós temos uma equipe que faz as visitas técnicas, né, que é no sentido de apoiar, né, de estar procurando saber o que o parceiro, o franqueado está precisando. Hoje visitamos uma escola aqui na Zona Norte do Rio, ficamos por 3 horas lá numa franquia nossa. Estive lá com a nossa gerente, com a nossa pedagoga, o pessoal do setor administrativo e financeiro. E lá a gente acaba tratando de todos os assuntos, né? Diferente de outros grupos educacionais que vendem só sistema de ensino de livro, visitam de 3 em 3 meses, entregam um calendário livre ponto final, a gente está preocupado ali como é que está essa receita do franqueado, o que está fazendo para ele performar melhor, o que está faltando de fazer, como a gente pode direcionar ele no marketing para ele fazer uma maior captação de matrículas. Então a gente acaba conversando um pouco sobre tudo, a gente tem um checklist relatório de visita, e dali a gente traz as demandas para dentro do escritório, a nossa equipe atua e a gente está sempre buscando melhorar o resultado de todos eles. Você até falou uma coisa, né, que a gente acabou passando, né? Você que é um mercado de franquia, né? É um investimento que você fez, né? Você falou sobre a pandemia, né? Você tinha acabado de... Tinha 2 anos, né? Imagina, você pegou uma pandemia, eu sei que é chato ficar falando isso de pandemia, mas quando a gente fala de negócio, com certeza impactou. É muito recente ainda, né? Provavelmente deve ter impactado o seu negócio em algum momento. E você viu, você sentiu isso? Muito, né? Na verdade, acho que poucos dos negócios não sentiram. Alguns ganharam dinheiro durante a pandemia, mas a maioria deles teve uma queda de receita, queda de cliente, queda de vendas. A gente teve que passar por um momento de home office, né? Então, nós tínhamos uma franqueadora física que funcionava de forma boa antes, né? Quando veio para a pandemia no modelo de home office, a gente sabe que nem todo profissional consegue manter o mesmo nível de entrega. Então, realmente, ali a gente teve um momento onde a gente teve que rever algumas coisas internas e muitos dos nossos franqueados também, obviamente, passaram por um momento de apertos, né? A gente sabe que no meio da pandemia os índices de inadimplência subiram muito, né? Era um momento onde muitas famílias tiveram queda de receita, alguns desempregados, e a escola acaba sofrendo muito com isso, né? Existe o que a gente chama de lei do calote, desde 1999. Infelizmente, um deputado aqui do estado do Rio de Janeiro
propôs uma lei que ela vigora até hoje e que permite que alguns pais que não levam a educação tão a sério tenham uma relação de muita inadimplência com as escolas. E acabou que na pandemia isso foi potencializado, tenho certeza que em outros negócios também, mas graças a Deus superamos, né? A franqueadora passou por esse momento sim, mas em 21 e 22, como eu estava falando há poucos minutos, investimos num novo escritório físico aqui na Avenida das Américas, na Barra, investimos num novo time de liderança e, cara, nosso foguete está subindo. Eu tô acompanhando isso bem de perto aí, até pela minha proximidade com o Igor. Tô gostando de ver, principalmente o que eu te falei, né, que pelo meu pai ter sido aluno, e aí ele falou, caraca, GPI e tal, olha, pô, isso era de excelência, não sei como é que tá agora, mas as pessoas têm um carinho diferenciado pela marca, e isso aí, cara, hoje o pessoal botou um nome difícil, né, chama de branding, mas, assim, é uma coisa que é muito difícil de mensurar, cara. Como você pega uma marca do zero e transforma nisso aí, você já existe. Hoje já existe, muito similar, a fonte muito similar a isso aqui, ao que eu lembro da fase anterior, a tua gestão, né? Mas acho que, do jeito que tá acontecendo a coisa, tenho certeza que vai deslanchar. Não tem como. Tem outra possibilidade. A nossa ideia não é só impactar os investidores e levar a rentabilidade pro cara que está aportando, querendo entrar no modelo de negócio, numa franquia. A gente quer impactar a vida dos alunos, a gente quer impactar a educação. Né? A gente sabe que todo negócio ele tem o seu olhar para o retorno, para o investimento, mas a gente acredita que isso só vai ser possível se a nossa prateleira de soluções, de produto, nosso time de profissionais, os nossos franqueados estiverem aliados e seguindo um nível de exigência de qualidade alto. E é isso que a gente busca. É importante, né, Neto? Porque a gente sempre fala, muita gente acaba falando de forma errada. O Brasil é rico, o Brasil não é rico, a gente está falando de um país muito pobre, mas a maior parte das famílias, né, quando consegue alcançar uma renda um pouquinho maior, a primeira coisa que elas fazem é colocar o filho numa escola particular. Você bem falou aí, né, que o GPI consegue alcançar todas as faixas de renda no país, então o GPI provavelmente será, pelo menos aqui no Rio de Janeiro por enquanto, enquanto não ganhar o país e o mundo, o GPI provavelmente vai ser um lugar onde essas famílias poderão ter uma alternativa à educação estatal, que a gente sabe que infelizmente está com uma qualidade muito defasada, né? E aí o que você tem para falar e aí, especificamente para esses pais que estão querendo, estão decidindo ainda onde colocar os filhos, por que eles deveriam ir para o GPI e não para uma outra escola? O GPI não é só uma marca, o GPI não são apenas 3 letras, o GPI é feito de pessoas, soluções e produtos. Nós, principalmente nesses 2 últimos anos, onde nós tivemos uma reestruturação toda interna, né, nós fomentamos parcerias com grandes editoras, com grandes empresas, startups de aplicativos, soluções, aplicativos de comunicação, tudo que pudesse fazer com que o negócio escolar, né, pudesse entregar um nível de qualidade pedagógica maior. Eu acho que os pais podem esperar que tem muita seriedade atrás de uma marca dessa. Né? Hoje, o nosso time de liderança trabalha diariamente. Nós, às vezes, tarde do dia, eu estou trocando ideia com o Igor, estou trocando ideia com a Deise, gerente, estou trocando ideia com o time, porque foi o que eu falei. Eu nunca entrei na educação pensando em ser milionário e ganhar dinheiro. Eu entrei na educação para mudar pessoas e mudar o futuro. Sem demagogia nenhuma. Por quê? Porque eu fui mudado pela educação. Eu também. Eu fui mudado muito pela educação. Então, eu acredito muito que se a gente impactar positivamente, que a gente já está fazendo isso, há muitos anos o GPI faz e retomou fazer isso com um nível de excelência muito alto. Não é à toa que agora nós já somos novamente uma das redes líderes de mercado. Né? O retorno do investimento para o franqueado, para o franqueador, para todos nós, ele acaba acontecendo de forma natural. Uhum. E hoje, como a gente estava falando, né, com relação aos alunos, acho que a gente vai começar a ver uma nova geração GPI aí, né? Porque, pelo menos a oportunidade que eu tive aqui de entrevistar o pessoal lá do GPI Curicica, então eles estão com os baixinhos lá, mas daqui a pouco esses baixinhos vão começar a ter filhos, né? Vai vir uma nova geração, e aí vai acontecer, engraçado como uma coisa é cíclica, né? Vai acontecer o que aconteceu
comigo e o meu pai, né? Meu pai estudou e ele fala muito bem. Provavelmente esses garotos vão estar falando futuramente muito bem do GPI também, porque vão ter, como você falou, a qualidade com a responsabilidade, com toda essa entrega pedagógica, tudo isso junto. Não podia me furtar de falar também que vocês estão fechando parcerias com excelentes empresas de engenharia. Eu sou muito suspeito para falar. A maior do Rio. Talvez um dia, quem sabe. A gente... acho isso muito importante. Uma das principais coisas que hoje a gente tem, se não... Na verdade, a primeira delas é a segurança, né, que infelizmente a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro não está a coisa mais segura do mundo, não é nenhuma Suíça, né? Além dos problemas que as escolas estão passando, né? Exatamente. Foi o tema de vários dos programas que a gente teve aqui, né? As escolas estão adotando protocolos, inclusive parabéns para o pessoal lá do GPI Curicica, especificamente porque foi quem a gente perguntou isso. Não que os outros não estejam de parabéns, mas elas falaram aqui sobre a adoção de protocolos de segurança, que isso é muito importante para os pequenos, né? Depois desses últimos grandes acontecimentos, né, infelizmente evidenciando algumas mortes de crianças, acho que todo mundo subiu mais antena, né? De que a gente precisa realmente focar. Não é à toa que autoridades públicas, né, lideranças do mercado privado têm pensado muito nisso, principalmente nos últimos meses e semanas. O GPI tem feito a mesma coisa, né? A gente se aproximou hoje de alguma liderança da polícia do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um contato com a delegada Paula Meri, que é a delegada da Polícia Federal, e nós estamos também criando os nossos protocolos. Hoje a gente já se comunica com os franqueados a respeito também sobre a segurança, como é que está nas unidades, e vamos ter um evento no final do mês que vem, onde a gente pretende estar passando novas orientações, novas dicas, para que a gente possa sempre estar aumentando a segurança e deixando os pais mais tranquilos em estarem ali com os filhos dentro das unidades de GPI. É um negócio muito inatingível pra gente no Brasil, né, cara? Assim, o americano, infelizmente, eles vivem isso com maior frequência. Mas aqui no Brasil é muita doideira que exista esse tipo de coisa, cara. Assim, alguém ameaçando criança. Tá acontecendo, né? Que é muito, tá sendo toda vez, semana e semana a gente vê no jornal. Sim, é o mais próximo de terrorismo que a gente já enfrentou, provavelmente. Pessoas com desvio de caráter, com problemas talvez de ordem neurológica, de ordem de criação. Acho que sempre existiu. Mas hoje é mais. A população não só aumentou, mas os problemas sociais eles aumentaram. Os problemas relacionais aumentaram. Né? A gente vê as famílias desestruturadas, pais e mães que, casados ou separados, já não participam tanto da vida dos alunos. Inclusive, tem muitos pais que terceirizam. Acho que a escola tem que fazer tudo. Sim. Né? E eu acho que essa falta da estrutura familiar é o início de todo esse problema, para mim. Né? Porque a gente vê crianças que às vezes estão isoladas, ninguém consegue gerar um diagnóstico, ninguém observa, o cara já está com desvio comportamental, já mostra um isolamento dentro da turma, um isolamento social, não desce, não tem relação com ninguém dentro do condomínio dele, e todo mundo acha normal. Né? E aí às vezes é um cara desse que de repente já estava há meses, há algum tempo planejando, porque acha que de repente vai ficar marcado para a história porque marcou outras pessoas. Né? Inclusive, eu não sei se vocês observaram que hoje já nem se noticia mais o nome e as imagens de quem fez essas atrocidades, exatamente para que as outras pessoas também não achem que podem se transformar famosas por um motivo tão torpe, bruto, né, cara? tão bruto, pequeno e estúpido e covarde. Não tem nem palavras. Acabou me surgindo uma dúvida aqui. Existem algumas empresas que elas têm alguns valores inegociáveis, né? Por exemplo, a questão... Só para trazer um nome aqui, não é do mercado, mas a Natura ela tem como valor inegociável a questão de sustentabilidade. Eles pegam muito forte nisso. Eu, particularmente, tenho uma questão de opinião de por que alguns modelos educacionais dão certo e outros não. Não é a hora de eu falar a minha opinião pessoal aqui, até porque eu não sou especialista de nada, eu sou apenas pai. Né? Mas quais são esses valores dentro da marca de GPI? Os inegociáveis. Os inegociáveis. O primeiro é o grande valor que a gente busca é a entrega da qualidade pedagógica. Né? Eu acho que formar o cidadão pleno é importante, faz parte do nosso escopo. Mas acredito que a maioria dos pais, quando busca uma escola,
eles buscam resultados pedagógicos. Resultado pedagógico não estou falando só de aprovação em concurso. É deixar o filho dele preparado para a vida, né? E eu falo muito que ensinar é fácil, preparar para o futuro é que é difícil. Porque se chegar ali e ensinar uma equação, o cara decora na hora e tal, mas chegar e mostrar para ele a importância de ele estar numa escola, passando por um processo de formação, os valores que são fomentados, além do conteúdo didático, né? A relação social, a interação, o planejar o futuro, pensar no futuro. Eu me lembro muito bem, principalmente naquelas primeiras turmas, quando eu comecei a empreender há 20 anos atrás, e eu tinha mais proximidade dos alunos, né? Hoje eu não consigo mais ter isso. Né? A rede cresceu, hoje minha função são outras funções mais na ordem administrativa, né? Gerencial. Mas quando eu ainda estava em sala de aula e vivi a sala de aula por mais de 15 anos, eu tinha esse contato. Né? E no começo, então, que eram poucas turmas, o negócio ainda estava começando, meu primeiro empreendimento, como eu falei lá, o Próspero, da qual eu sou o único sócio fundador hoje, vivo, né? Então, quando eu comecei, eu tinha uma relação muito próxima com esses alunos, com essas famílias, né? E ensinar matemática, física e química, né, as disciplinas que eu sempre gostei ali da aula, não era tão difícil. Às vezes eu pegava até um aluno muito rasteiro, muito básico, que a gente conseguia transformar. Entendeu? Mas o fomentar a maturidade dele como pessoa, acho que foi um dos grandes impactos que eu consegui fazer na vida de algumas pessoas. Eu encontro hoje ex-alunos, né, inclusive alguns contemporâneos, até de Marinha Seu, que falam assim, pô, Neto, cara, tu mudou minha vida. Você mudou minha vida. Mas por que eu mudei sua vida, cara? Porque você ficava diariamente falando pra mim o que eu tinha que fazer. E eu não tinha isso em casa. Eu não tinha essa cobrança em casa. Eu não tinha essa pessoa com um olhar de irmão mais velho, de pai, para chegar para mim e mostrar o caminho das pedras. Hoje eu sou militar, hoje eu sou bem-sucedido numa empresa aqui privada, enfim, funcionário público ou não. Eu só consegui me abrir para a vida e até agradeço muito a você ter impactado minha vida, porque você diariamente você falava para mim, cara, e o que você quer ser? E o que você vai ser? Você acha que desse jeito você vai conseguir alguma coisa? Cara, tu já estudou hoje? Tu já se organizou? Como é que tá a tua relação? Tu já foi para casa? Já conversou com teus pais hoje? Já falou sobre o seu projeto? Já compartilhou com eles? Não só a questão intelectual, mas emocional também. E eu hoje esbarro com muitos alunos, muitos deles são amigos. O WhatsApp hoje permite, nas redes sociais, permite que você tenha essa aproximação muito grande, mesmo que seja de forma virtual. Né? E o que eles falam para mim é isso. Eles não lembram mais de tudo que eu ensinei de matemática, física e química. Mas eles falam assim, pô, cara, se não fosse você, eu não tinha passado num concurso tal. E isso acho que é o maior legado que eu posso deixar, sabe? Eu tenho um aluno, vou contar um case aqui, que eu acho... Inclusive, eu estive com ele na semana passada, lá na Ilha do Governador. Que ele morava numa comunidade na Ilha do Governador, né? O Morro do Dendê. É uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Tinha um pedreiro que trabalhava para mim, que casou com a mãe dele, era padrasto dele. Como pedreiro, ele não tinha muita condição. Eles moravam numa casa muito simples, no Morro do Dendê. E esse garoto, com 12 para 13 anos, ele começou a andar com o pessoal que mexia com o tráfico na região. Né? E aí esse padrasto dele, que trabalhava em obra para mim, chegou para mim e falou, pô, Neto, você tem condições de arranjar uma bolsa de estudo? A mãe dele era faxineira, o padrasto era pedreiro. Ele não ia ter condições de pagar uma escola particular, ele estudava em escola pública. E a gente sabe que a escola pública, muitas das vezes, a escolaridade não bate com o que o aluno tem desenvolvido, né? Então ele chegou pra gente lá na época, no 6º ano, mas com uma defasagem gigante em todas as disciplinas. Mas muito antes de querer ensinar matemática, física, química, qualquer outra disciplina para ele, eu tive horas e horas de conversa com ele. Falei, cara, você não tem noção da oportunidade que você está tendo. E no começo eu acho que ele não tinha mesmo. Com 12 para 13 anos, 13, 14, ele ficou uns 2 anos no colégio, no começo com muita dificuldade, eu tirava muita dúvida, a gente sempre teve monitoria, né? Então ele tentava correr atrás, eu percebi o esforço dele, ele respeitava a bolsa que a gente tinha dado para ele, mas só que ele tinha muita defasagem. Aí ele tentou, no 9º ano, tentou colégio naval, cara, não passou para nada. Poderia ter desistido. Porque eu tenho certeza que com 14 para 15 anos ele teve vários convites para trabalhar em coisas irregulares. E eu falei para ele, cara, esse convite vai aparecer toda hora para você. Mas nada vai ser tão tranquilo que tu vencer. E tu tem que entender que a tua etapa vai ser um pouco maior do que aqueles que estudam em escolas particulares desde criança. Mas vence, cara, você vai vencer. E aí ele passou o ensino médio, ele já tinha estudado 3 anos comigo de bolsa, aí ele entrou no ensino médio, estudou mais 3 anos de bolsa, e no final do ensino médio ele passou para sargento aeronáutico. Hoje ele tirou a mãe dele já não é mais casada com esse padrasto, mas ele tirou a mãe dele da comunidade. Hoje eles moram na Vila Militar, né? Encontrei com ele semana passada, tava com a moto dele, com a namorada dele e tal. E ele fez um post ano passado para mim, eu até repostei nas minhas redes sociais, fazendo uma menção e agradecendo, porque ele falou que se eu não tivesse insistido tanto nele, ele com certeza tinha desistido no meio do caminho.
E principalmente por ter dado uma bolsa, né? Foram quase 6 anos que ele estudou conosco. Eu me lembro que na época, e eu já ouvi muito isso, Heitor. Pô, você dá muita bolsa. Você ajuda muitos outros. Você acha que todo mundo é teu amigo. Eu não acho que todo mundo é meu amigo. Né? Eu não tenho nem tempo para ser amigo de todo mundo. Né? Mas eu acho que eu fui tão impactado também por outras pessoas na minha vida que retribuir isso com aquilo que eu posso retribuir é o mínimo que eu posso fazer para a sociedade, sabe? É claro que a gente trabalha em empresas que a gente precisa de mensalidade, precisa de rentabilidade, mas a gente sabe de casos que ou você ajuda aquele cara daquela maneira ou ele nunca vai ser ajudado. E esse aluno, hoje para mim é um dos cases de sucesso da minha vida, sabe? Porque eu me lembro que na época ele já estava se envolvendo com droga e foi muita lavagem cerebral na cabeça dele. Falei, filho, acredita no pai aqui. Vem comigo, cola comigo que você vai se dar bem. Pô, hoje aí, sargento Doronal, já é segundo sargento, acho, se não me engano. Ele se formou já há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos atrás. Eu tenho certeza que a vida dele é caminhada, a vida dele, dos filhos dele, que ele agora já enveredou aí num relacionamento, provavelmente vai casar. Espero que ele seja feliz. E eu não quero que ele... Gratidão a gente gosta de que tenha, né? Mas não acho que ele não tem dívida nenhuma comigo. Eu quero que ele pegue isso e ajude outra pessoa e a gente vai fazendo essa corrente do bem. E esse fato já valeu você entrar pra educação, né? Já valeu a pena, né? Esse é um dos cases. Eu poderia ficar aqui, o podcast vai acabar durando muito. Vai acabar durando muito. São centenas de bolsas. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Jordan Peterson. Tem um livro chamado 12 Regras para a Vida. Eu acho que até que eu já citei ele aqui no podcast, talvez. Mas tem um melhor livro, o best-seller dele, né? O que mais vendeu foi o 12 Regras para a Vida. E tem um capítulo que fala o seguinte: arrume seu quarto. Que é o seguinte: ao invés de ficar tentando salvar o panda... o panda albino, né, lá da Mongólia, cara, tenta dar uma bolsa, no teu caso, né? Dá uma bolsa pra um cara que pode se envolver com tráfico de drogas. Tenta, de repente, pagar um caderno, uma caneta pra alguém e acompanhar. Isso é importante, porque às vezes a gente acha que é só, né? Você bem falou, o que você mais fez foi a parte de orientação, de conversa e papel que você falou muito bem de irmão mais velho. Né? Porque não sei se o pai estava presente nessa ocasião, mas é o que mais... Certeza que foi o que mais faltou ali naquela história. E aí, quando o Jordan Peterson fala, arrume seu quarto, porque olha pro lado, pô. Olha pro lado e fala assim, deixa eu resolver esse problema aqui. Assim, se cada um arrumar seu quarto, né, meu amigo? Irmão, a gente vai transformar isso aqui na potência. País, porque, infelizmente, né, no país a gente tem a filantropia desvalorizada. A gente não valoriza, ajuda o outro, a gente não valoriza essas coisas. E parece que sempre delegar para os outros. Não, mas isso aí já tem escola pública. Pô, vai puxar a escola pública. Mas às vezes não é isso, né, cara? Às vezes é um bate-papo, às vezes é uma conversa. Às vezes chega aí, cara, vem cá. Pô, tu acha que isso é certo? E não é nenhuma questão de legalidade, é uma questão de moralidade, né? É uma questão de, cara, isso é errado porque é errado. O tráfico de drogas, ele não é só ilegal, ele é imoral também, porque ele tira a vida dos outros, porque ele leva pessoas, condena pessoas a, como você bem falou, né? Até a questões neurológicas, e acaba criando coisas muito ruins para a sociedade. E a gente pode resolver um casozinho. De repente você tirou alguém do crime, você tirou alguém do vício, e a gente nem sabe. Mas enfim, arrumem seus quartos. É verdade. Vou te dar esse livro, irmão. Muito bom. Muito bom. Esquece. Mas eu queria pescar um ponto anterior que você falou, Heitor, que meu pai estudou no GPI, a marca é muito forte. Eu não fui em uma reunião. Primeiro que eu nunca pintei num espaço, numa reunião, ou estive com alguém do estado do Rio de Janeiro que não conhecesse a marca. Fato. E que também não só conhecesse, como reconhecesse como a marca de aprovação, qualidade e tradição. São todas 3 coisas que estão interligadas facilmente com o GPI. Né? Não é à toa que é considerado por muito uma das 3 maiores marcas educacional do estado do Rio de Janeiro ao longo da sua história inteira. Nem o Dingo, né? O Dingo também ninguém esquece. Você tem direito, o direito autoral do Dingo tá em dia, né? Tá em dia. Pelo amor de Deus, não deixa cair em domínio público, não. O Dingo, que já há muito tempo atrás foi feito por um maestro, ele era só o final. Ele era a musiquinha final. GPI, GPI. Eu gosto de escrever umas paródias assim, eu não sou muito bom cantando não, o Miguel sabe. Aí eu consegui fazer uma música antes, que ela vem relatar um pouco, não só dessa parceria com o franqueado, também com a família, com o aluno, de mudar a vida, transformar. Né? E o Jingle fala sobre isso e é o que a gente quer fazer.
Mas voltando ao ponto que você estava falando anteriormente, sobre a força da marca, brand e tudo mais, né? E eu estava pontuando aqui que o GP é considerado uma das 3 maiores marcas educacionais do Estado, né? Não há uma reunião que eu vá que as pessoas não conheçam, não reconheçam o GPI. E sempre tem essa piada, sempre tem. Eu chego com uma reunião em Araruama, 3 diretoras de uma escola de bairro lá pequena. Eu estudei no GPI, ou eu queria estudar no GPI, aí a outra, não estudei no GPI não, mas a escola que eu estudava usava o sistema de ensino GPI. Pô, meu sonho era estudar no GPI. Eu não consegui estudar no GPI, mas eu consegui fazer meu filho estudar no GPI. Então, acho que saber que... Primeiro que é uma grande satisfação carregar uma marca dessa, né? Liderar um projeto desse. Eu lidero, mas não estou sozinho, né? Tem um time todo por detrás. Mas não só orgulho, como uma responsabilidade, né? De manter esse legado e fazer o GPI melhorar cada vez mais. É isso que a gente busca. Eu tenho certeza que é uma grande responsabilidade, mas você está cercado de pessoas competentes para fazer isso aí, cara. A gente tenta montar um time, né? A gente tenta montar um time. Às vezes a gente tem pouco de atuação de técnico, mas o time tem que jogar. Aí joga todo mundo junto, a gente vence. É isso aí. Miguel, alguma coisa da pauta? Vencemos a pauta? Vamos lá, sem pauta, vamos lá. Show. Mas falando voltando também a falar da franquia, né? Para os próprios investidores e pais também, que tem as escolas, né? Você tem alguns parceiros, que ele falou do parceiro do engenharia que você estava falando, né? Que é com ele, né? E quais outros parceiros que o GPI hoje carrega junto, que é alinhado assim? Então, para gerar uma padronização, né? E que para as escolas terem um serviço de alta excelência, né? Uma entrega na prestação do serviço educacional de alta qualidade, nós hoje homologamos 20 fornecedores. O GPI tem 10 fornecedores administrativos e 10 fornecedores no campo pedagógico, né? Citando alguns exemplos no campo pedagógico, nós somos parceiro da editora Piaget, nós somos parceiro da editora Prodígio, nós temos uma parceria com a Maxa, que é um aplicativo de inteligência artificial que gera diagnósticos em bateria de exercício personalizada para os alunos, inclusive atua também no campo socioemocional. Agora estamos entrando com um parceiro novo no campo socioemocional, que é a Live. Nós temos parceiro no projeto Bilingue. Hoje também temos parceria com a Superautor. Então, são algumas empresas, né, que juntamente com os nossos produtos do GPI, o nosso time, a gente consegue entregar uma prateleira de produtos e soluções top. Hoje eu digo que a nossa prateleira de produtos e soluções não deve a nenhum outro concorrente do mercado. Pelo contrário, hoje a gente tem diferenciais que muitas outras grandes redes com grandes investidores não possuem. Tá? Então, são 10 fornecedores homologados no campo administrativo. E aí, se eu for falar de campo administrativo, eu vou falar de softwares de gestão, líderes de mercado, como a Unimestre, né? E, enfim, empresas na área de engenharia, empresas na área de mobiliário escolar, empresas na área de entrega de outros insumos, que são detalhes, mas que, obviamente, são importantes para a operação de uma escola ou de um curso preparatório. Mais uma vez, né, o diretor ele não precisa ficar... ele não tem que se preocupar que um tubo está vazando água. Ele precisa se preocupar se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Exatamente. Nós, como franqueadora, a ideia de se ter uma prateleira completa é para que o franqueado não perca tempo de cotar, buscar um fornecedor de qualidade. A gente já tem um homologado que foi certificado pela franqueadora previamente, com preço bom, e ele já atende diretamente aos nossos franqueados de forma diferenciada. Então, a nossa ideia é exatamente essa, Heitor. Diminuir o trabalho do franqueado a nível de administrativo, insumos, produtos, fornecedores, para sobrar tempo para ele fazer a gestão da operação, cuidar dos seus líderes, cuidar dos seus professores e, obviamente, cuidar dos seus alunos. Isso. Essa é a ideia. Você quer falar? Eu ia falar vamos falar de número, né? Podemos. Vamos falar de número? Podemos. E o pessoal que está querendo investir na franquia GPI? Como é que é? Quais são os valores? Como que você pode falar para eles a partir dos investimentos reais para você? Muito bom lembrado, né? Porque isso aqui vai ficar para prosperidade. Estamos falando em maio de 2023. Bom lembrar, porque aí vai ser cobrado lá em 2030. O cara vai te cobrar isso aqui. Tu vai falar. Exatamente. Bom, na verdade, falando um pouco de franchise, para depois a gente falar como é que é abrir uma franquia do GPI, o mercado de franchise é sucesso no mundo inteiro, né? Hoje você entra no shopping center do Rio de Janeiro, 90%, 95% do que você compra ali são rede de franquia. Sim. Tem franquia de tudo. Até aquela maquininha de pegar ursinho de pelúcia, ou de você comprar uma Coca-Cola, é um modelo de franchise. O franchise é um sucesso no mundo inteiro. Por que o franchise é sucesso? Porque o franchise você consegue compartilhar todas as áreas boas do negócio, você compartilha
no caso da escola, você compartilha teu projeto pedagógico, você compartilha teus treinamentos comerciais, você compartilha marketing, você compartilha experiências no campo administrativo. Porém, cada franqueado é dono da sua PJ, é dono do seu negócio. Então, existe um isolamento jurídico / contábil que permite que todo mundo se ajude mutuamente, mas algumas responsabilidades ficam com cada um. Então, esse modelo de negócio é um modelo que já há 60 anos existe, né? A gente tem grandes marcas aí, décadas, McDonald's, Burger King, a gente pode citar várias outras, que eu acho que são as primeiras grandes redes de franchise no mundo inteiro. Mas por incrível que pareça, né, que engraçado, o mercado de educação, ele ainda gatinha. Hoje você, spa da sobrancelha é franchise. Não sei o que do açaí é franchise. Cresci Loja perdido. de sapato é franchise. Método não sei o que lá é franchise. Curso de inglês, tudo é franchise. É. Escola não. Escola sempre teve esse modelo familiar, a mãe era uma pedagoga, ou ainda é, aí a filha assumiu e fez pedagogia por causa da mãe, aquela gestão muito familiar, aquela vertente ainda muito familiar, né? Posso dizer que ainda um pouco amadora, né? Como a gente estava falando anteriormente. E quando o mercado de franchise, né? E agora está começando a fazer isso na educação também, entra, como entrou em vários outros negócios, ele profissionaliza, fomenta, potencializa, e aí o operador que está lá, o franqueado e seus sócios, acabam tendo resultados muito mais imediatos do que trabalhar aquilo sozinho. Pulveriza custos também? Pulveriza custos. Você hoje chegar, abrir uma escola com uma marca do zero, um curso preparatório que você não tem aprovação nenhuma. Eu fiz isso há 20 anos atrás. Eu sei o quanto eu suei para o próximo se transformar e se consolidar, como se consolidou hoje com 20 anos, sendo uma das maiores escolas da Ilha do Governador e hoje já tendo unidades fora. Né? Eu tenho certeza que o mercado educacional ele vai crescer muito ainda, o franchise vai crescer muito ainda no mercado educacional, porém, como essa gestão era muito fragmentada, muito familiar, muito amadora, muitas ainda não visualizaram isso. E aí eu tinha falado há poucos minutos atrás, né, o GPI foi a primeira rede de escolas do Brasil a entrar no mercado de franchise. Só de 2018 que nós entramos para cá, eu já te cito uma dezena de escolas que já entraram. Aqui no Rio de Janeiro, então, outras marcas, inclusive de conhecidos meus. Eu tinha um conhecido meu, né, que ele tem uma outra marca aqui, né, uma marca não tão grande, mas o trabalho dele é muito bom. E ele falou assim, pô, eu tô querendo também expandir, vou no seu evento. Aí ele foi lá no meu evento, ele assistiu, depois ele foi na mesma empresa de consultoria, formatou a marca, fez do mesmo jeito. Aí eu, pô, cara, tu tá me copiando. Ele falou, Neto, não tinha como te copiar, é uma fórmula de sucesso. O franchise é uma fórmula de sucesso. E eu acho que hoje, o GPI, há 4 anos, né, nesse novo modelo de negócio, não é à toa que nós voltamos a crescer de forma absurda, né? Vendemos 20 franquias em um ano. Se você pegar as marcas aqui do estado do Rio de Janeiro, poucas ou talvez nenhuma tenha vendido tanto. Ainda mais ainda no momento de 2022, ainda pós-pandemia e tudo mais. E o franchise permite isso. Ele permite para o franqueador levar todos os seus pensamentos, suas ideias, de forma capilarizada, escalonada, né? E permite ao franqueado a pegar uma grande marca já consolidada, não ter que construir uma marca do zero, uma prateleira de soluções e produtos já toda montadinha, né? E isso tudo ajuda muito, né? Ajuda muito. Imagina, você começar uma escola, você já sabendo com quem você tem que ligar para comprar carteira, quem vai ser a empresa de engenharia que vai fazer a tua obra, quem vai ser a empresa que vai te vender o teu software. Só o tempo que você demoraria para contratar um software, pegar 3 ou 4 fornecedores, ver orçamento e tudo mais, você já economizou todo aquele tempo. Sim. Então, o franchise, não só na educação como em todos os outros negócios, repito, ele é um modelo de sucesso devido às grandes facilidades que o franqueado tem, né? E aí, agora respondendo mais diretamente a pergunta do Miguel, o que faz para abrir como é que se faz para abrir uma franquia GPI? Existem 2 caminhos. Você já pode ter um modelo de negócio educacional, como uma escola, né? E a gente atua em todos os segmentos, educação infantil até o vestibular, o curso preparatório. Agora a gente também lançou o módulo GPI Prepara, que são cursos técnicos e profissionalizantes. Então a gente atua na educação básica, em concursos e em profissionalizantes, né? Então, você já pode ter um modelo de negócio já, né, que já funcione, e aí você queira migrar para o GPI, isso é possível. Inclusive, grande parte dos nossos clientes vieram de escolas que já existiam de bairro, né? Ou, se você quer investir do zero, você consegue abrir uma franquia do GPI, de repente, sem contar a taxa de franquia, com uma estrutura inicial a partir de até de R$30 mil.
né? É possível hoje abrir uma mini franquia do GPI. A gente tem franqueados que são cursos preparatórios, com salas alugadas. E sala é uma coisa muito barata de você montar, né? Não é cara. Quando você vende serviço, diferente de vender produto, a venda de serviço, o que te carece muito é a folha de pagamento. É a mão de obra. Então, montar a estrutura, para quem vende serviço, já não é uma coisa cara, né? Que nem você montar uma corretora, por exemplo, que a gente estava conversando anteriormente. Sim. O que vai te demandar realmente é mão de obra, né? Então, falando de investimento inicial para abertura de pontos, sem contar taxa de franquia, eu tenho franqueado que já abriu com 30 mil reais, né? Você sabendo que um payback, né, um tempo de retorno, ele acontece em média. Se o franqueado seguir todo o nosso planejamento, todas as nossas orientações, os manuais, da forma como a gente deseja, né, e a gente acredita que é, porque eu já trabalho com educação há 20 anos, o GPI já existe há 54 profissionais que trabalham com a gente, já trabalham com educação há muitos anos. Então, se o franqueado seguir, né, o planejamento que a gente entrega, em média, em 2 anos e meio, ele consegue ter todo o retorno do investimento dele. Seja de uma mini franquia, uma média ou uma grande franquia, né? Nós temos franqueados que são cursos preparatórios com espaço físico de 100 metros quadrados, com 3, 4 salas de aula. E a gente tem franqueados que tem todos os segmentos. Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e também cursos preparatórios. Então a gente consegue, o GPI não só atende a todas as classes, como também atende a todas as faixas de investidores. A gente consegue, dependendo do quanto o franqueado tem para investir, a gente tem modelos de negócio à altura dele. É isso aí. E o pessoal aí tá pagando um apartamento pra uma loja de chocolate. Enquanto que a gente tá falando aqui de... Enquanto que a gente tá falando aqui de... Pô, cara, você puxou um ponto que eu converso muito. Eu tenho um grupo de empresários no Rio de Janeiro. A gente tem um grupo no WhatsApp e a gente se encontra periodicamente. E a maioria deles são franqueadores, né? E aí, eu não vou citar nomes de rede. Não precisa, Já não teve precisa. amigo meu que falou assim, cara, tô com 10 franquias. Pô, em 2 anos agora só vendi 2, você vendeu 21 anos. Aí como é que é essa forma? Eu falei, a primeira coisa é você não encarecer o modelo de negócio. Não adianta, por exemplo, vamos supor, se fosse o caso, um salão de beleza. Você querer montar um salão de beleza, o franqueado tem que precisar de 600, 800 mil, 1 milhão. Uma coisa é você montar um McDonald's, que vende por si só. Você montou um McDonald's ali na Avenida das Américas, só pode esperar sozinho, não precisa nem fazer marketing. Pode esperar que vai chover tanto no drive quanto na entrega do balcão. Os outros modelos de negócio não, né? Você tem que equilibrar de não gastar tanto para investir, porque você também precisa guardar um capital de giro. Geralmente a gente orienta pelo menos 6 meses de giro, né? Não contar com receita nos 6 primeiros meses, né? Para que você tenha um mínimo ali de segurança para qualquer risco, qualquer estabilidade, qualquer pandemia ou qualquer outra coisa, né? E pela nossa média que a gente tem com os nossos investidores, com os franqueados que já entraram, 2 anos e meio, no máximo em 3 anos, ele já consegue retornar o investimento que ele fez. Quem já tem escola e já fez investimento lá atrás, o investimento acaba sendo menor, porque ele já tem um ponto fixo, a escola já está legalizada, o imóvel já funciona, já tem número de alunos, é mais uma mudança de bandeira e a adoção de um novo projeto pedagógico e, obviamente, de novos fornecedores. Mas quando você tem que montar do zero, que o sacrifício, obviamente, é um pouco maior, né? A gente tenta fazer com que o custo seja baixo, né? Sem diminuir a nossa entrega pedagógica, obviamente. Só para não perder o raciocínio do Neto, né? É só um número só, né? A ABF, né? Que é a Associação Brasileira de Franchise, final de 2022, para você ter noção, o mercado educacional cresceu. Eles fizeram o balancete deles lá no final, assim, ainda tá, como ele falou, tá um processo pequeno ainda o mercado educacional, como você falou, tá gateando, mas de 2021 para 2022 já cresceu pelo menos 4%, já passou alguns outros segmentos que era muito mais vantajoso abrir uma franquia. E acredito que nos próximos anos o mercado educacional cada vez vai ficar melhor. Então, se você pegar números no início dos anos 2000, na virada dos anos 2000, eram 500 marcas atuando no Brasil em franchise. Nenhuma na educação. Escola. Existiam métodos de ensino, curso de inglês. Escola, curso preparatório, não tinha nenhuma rede de franchise. Existiam 500 marcas atuando. Hoje, 15 anos depois, 18 anos depois, eu posso falar para vocês, isso sextuplicou. São mais de 3 mil marcas atuando no mercado de franchise, né? E, obviamente, como eu falei, já algumas atuando já no mercado de educação básica. Então, é um movimento natural, é um movimento mundial, né? O Brasil não tem como ficar fora. Nós estamos inseridos nesse contexto globalizado, econômico, capitalista. E, obviamente, acredito que nos próximos anos mais redes irão migrar
E espero que esse movimento seja um movimento equilibrado e que traga bons frutos para a educação, né? Que a gente possa realmente melhorar o modelo de ensino educacional e o resultado no Brasil inteiro. Sim, eu não tenho dúvida. Saiu um dado recente agora do IBGE, não sei se agora se foi final da semana passada ou essa semana, a desigualdade no país ela diminuiu, né? Ainda bem, as pessoas, os mais pobres deixaram de estar tão distantes, e aquilo que a gente já conversou, né, em outro período aqui, a primeira coisa que uma família busca, uma família com crianças, a primeira coisa que ela busca é dar uma investir em educação, né? Investir em educação. As duas grandes prioridades familiares, Heitor, desculpa te interromper, é saúde e educação. Exato. Tá? Acho que não é à toa que o mercado, de volta a dizer, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, né? Estamos aí com, se não me engano, 215 milhões de pessoas. Além de ser um mercado grande, ele é um mercado muito armador. Não só na saúde, como na educação. E aí você tem esse grande movimento nos últimos anos, não só dos players entrando para poder investir, percebendo essa brecha, essa oportunidade, mas também o mercado de franchise. Ele traz também essa questão do profissionalizar, né? Porque, por exemplo, eu mesmo, quando eu empreendia sozinho, há 20 anos atrás, lá no Prosper, eu tinha 20 e poucos anos de idade, pouco sabia de nada, né? Hoje a gente ainda busca saber, sei um pouquinho mais hoje em dia, mas eu não tinha apoio jurídico, eu não tinha projeto arquitetônico. Eu fazia meu letreiro com um pedreiro, falava assim, ó, pinta que o muro faz ali. Por exemplo, a gente tá falando agora de obra, engenharia, né? A infraestrutura era básica. E a gente sabe que, por exemplo, falando um pouco sobre esse setor, né, engenharia / arquitetura, quanto melhor a infraestrutura, quanto melhor o conforto, melhor o resultado. Seja no escritório, seja numa escola, seja numa empresa grande, seja no hospital. Quando você entra num lugar, parede quebrada, pingando goteira, o ar-condicionado não funciona, a fachada é feia, não te motiva a nada, não te motiva a estudar, não te motiva a trabalhar. O ambiente, ele influencia na nossa produtividade, no nosso rendimento. E no aprendizado. No aprendizado, óbvio. Consequentemente. Exatamente com a produtividade e rendimento. Então, é por isso que atuar no apoio em 8 setores diferentes, né, diferente de outras parcerias que existem no mercado que só atuam no apoio pedagógico, né, tem sido uma das grandes alavancadoras do GPI. Porque os franqueados entram, eles falam assim, poxa, eu já tive escola antes, mas eu tive que contratar engenharia sozinho, tive que pagar projeto arquitetônico, marketing, eu tive que contratar uma agência. E hoje, quando ele compra isso, o GPI, ele compra isso tudo embutido por um preço muito baixo. Não muito baixo, né? Hoje o GPI cobra, voltando à pergunta anterior do Miguel, a gente cobra na taxa de franquia 20 mil por segmento. Mais uma vez, que vai virar um corte em maio de 2023. Hoje, em maio de 2023, a gente cobra 20 mil por módulo, né? A gente atua educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, curso preparatório e curso técnico de profissionalizante. São 6 módulos. Cada módulo dele custa 20 mil reais na adesão. Tá? Porém, apesar de ter esse investimento, a gente já entrega tudo pronto. Então, não, de repente eu vou abrir educação infantil, pô, uma taxa dessa, de repente eu vou ter mais dinheiro para comprar obra. Só que você vai gastar porque você vai comprar fornecedores mais caros, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder prazo de pagamento, você vai perder giro, você vai se descapitalizar. E a adesão numa rede de franchise, que é comum, tá? O mercado de franchise, ele permite que o franqueador cobre 3 taxas. Taxa de franquia, royalties e fundo de marketing, que alguns chamam de fundo de propaganda, né? Todas essas 3 taxas são cobradas por qualquer outra franqueadora. Às vezes, não cobra taxa de marketing, mas ele embute de outra maneira. Te vende um material didático bem mais caro, enfim. Né? O padrão do mercado é esse. E quando você faz uma adesão dessa, né, e a gente hoje tem conseguido, de imediato, dar um retorno muito rápido. A pessoa entra, às vezes com 24, 48 horas, a gente já tem um arquiteto ligando, a equipe de marketing já está ligando, e tudo aquilo talvez ia demorar meses e custar muito mais caro se ele fosse caminhar com as próprias pernas. Sim. Ontem eu vi um meme que tem tudo a ver com isso. Como é que o meme tem a ver com educação? Mas tem tudo a ver. É o seguinte, se você tivesse 2 escolhas, né? Era voltar aos 20 anos de idade com o conhecimento que você tem hoje, imaginando que é uma pessoa que tem 40, 50 anos, ou receber R$1 milhão agora, né? Algumas pessoas vão dizer, olha, esse cara vai ser o adolescente mais chato do mundo, né? Porque ele vai saber de tudo. Mas eu acho que eu preferia voltar aos meus 20 anos. Eu também. Meus 20 anos com o conhecimento de hoje. Inclusive das pessoas que passaram por mim. Mas acho que franchising é isso.
Você quer abrir uma escola com toda a lição aprendida de uma rede que tem 50 anos, com pessoas que trabalham há 25 é anos? passagem de know-how, é passagem de conhecimento, é pegar tudo mastigado. Claro, existem franqueadores que não são tão bem estruturados, a gente sabe que o mercado de franchise deu um boom muito grande. Nem todo mundo fez o processo direito, como o GPI e outras grandes marcas fizeram, de ser formatada, passar por um processo de consultoria, treinamento, gerar manuais, criar enxovais, ter pessoas e assessores voltados para cada área. Mas como um todo, e deveria ser assim, né? Quando você adquire uma marca dessa, você compra 20, 30, 40, 50 anos de experiência. Né? E aí experiência em tudo. Experiência na captação de lead, de aluno, de venda, de matrícula, no nosso caso, né? Experiência no atendimento, experiência na coordenação do planejamento pedagógico, experiência na aquisição de insumos e produtos de forma mais barata e pontual, experiência em planejamento financeiro, experiência nos projetos arquitetônicos de engenharia, você gastar menos e ter otimização do projeto. Então, o franchise, você falou um ponto que é o crucial do franchise. O franchise ele se baliza em duas coisas, né? Uma grande marca com capacidade de atração, e o GPI tem isso, nem toda franqueadora tem, né? E a segunda, passagem de know-how. E é isso que a gente faz. Eu vivo educação há 25 anos, e assim como eu comentei há pouco tempo atrás que eu visitei uma diretora hoje de manhã, que até tem mais idade do que eu, mas a gente estava ali trocando experiência. Ela também falou quais são os pontos que ela está precisando para performar melhor, e eu com alguma experiência cheguei e tentei suprir, estava também com o nosso time todo, e essa troca de experiência, esse laboratório, faz com que a pessoa não se sinta sozinha. Porque às vezes você tem uma sócia, mas aí vocês estão sozinhos, isoladas, numa briga de bairro. Quando você sobe para uma grande rede dessa, não é só estar no site de uma grande rede, estar numa comunicação de uma grande rede. É estar conectado com vários diretores e todo mundo com o mesmo princípio, né? Que é defender a rede GPI. Então, acho que hoje, mesmo que eu não pretendo sair da educação, não me vejo fora da educação, mas se eu tivesse que investir em outro negócio, eu não sei se eu começaria a marca do zero, eu investiria em franchise. Vale muito a pena. Fora isso, tudo isso, né, que a gente tá falando, e leva o jingle de presente ainda, né? GPI. Miguel, tem alguma coisa? Pode falar. Tá. Cara, Neto, eu sempre... pra mim é sempre um prazer fazer isso aqui. Eu falo que isso aqui é a minha terapia. Minha terapeuta tá doida pra me processar, porque eu larguei ela, né? Eu vim aqui e montei esse estúdio. Mas é um prazer, uma honra estar podendo colocar um pouquinho da minha experiência junto com essa família, com essa galera. Tanto lá com o pessoal da engenharia, também aqui nessa parte de divulgação, de comunicação e, muito mais importante, de troca de experiências, porque a gente está vindo aqui com franqueados que têm experiência das mais diversas possíveis, de pedagogos com 20, 25, 30 anos de experiência, a pessoas que tiveram uma oportunidade por conta de uma tragédia na vida e decidiram, com esse dinheiro, transformar isso em um GPI. Então, assim... essas experiências têm sido muito mágicas e eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade de colocar aqui no estúdio essa marca na parede. E, cara, por tudo que está acontecendo, hoje a gente esqueceu de agradecer a Letícia. A Letícia tá aqui no back office. Você que não sabe aí, você que tá sentindo falta da Letícia dos outros episódios, ela tá aqui. Neto, a gente vai colocar ela no episódio. Está tentando, mas vai ser só a voz, tá? Que ela não gosta de aparecer. Desculpa, eu sei que tu tá com frio. Que você falou, mas assim, eu sou gordo, você tem que lembrar disso. Gordo sente frio, gordo sente calor, por isso tá tão frio. Cara, mais alguma coisa? Porque eu vou para as minhas duas últimas perguntas. Não. Um ponto que a gente tava comentando, falando de alguns números, né? O mercado hoje de escolas do Brasil de Janeiro tem 38 mil escolas particulares. 38 mil? 38 mil escolas particulares. Benza a Deus. Brasil, tá? Brasil. Brasil. E o estado do Rio de Janeiro tem 10%. Em média, 10% disso aí. Nós tivemos aí o fechamento de muitas escolas. Lembrando que não só na pandemia, o estado do Rio de Janeiro, muito antes, né, nos governos estaduais, aí, municipais, né, há 10, 12, 15 anos atrás, já vivia um momento econômico não muito bom no estado, né? Mas a pandemia só vem potencializar uma tragédia econômica que nós tivemos, né? Então fecharam-se muitas escolas, inclusive escolas tradicionalíssimas, escolas devocionais acabaram fechando, né? A gente tem vários casos. Eu me lembro há pouco tempo atrás, eu assisti a RJTV antes da pandemia, escola tal, no bairro tal fecha, escola tal, bairro tal fecha. Bom,
Hoje nós temos 34 franquias. Né? Hoje a gente vende a nossa venda é muito selecionada. Né? A gente não acreditamos que qualquer escola que entre queira fazer de qualquer jeito. A gente quer parceiros que acreditem no GPI, no projeto do GPI e se vistam desse sonho junto conosco. Né? Quer transformar a educação no Estado e continuar impactando pessoas como o GPI já faz há 54 anos. A nossa ideia hoje no Rio de Janeiro é expandir a rede GPI, não só no Estado, como para o Brasil inteiro. Né? Tivemos, obviamente, um momento, como o Miguel falou, de pandemia, que atrapalhou o planejamento de várias outras empresas, não só da nossa. Mas acho que a gente está no caminho certo. Né? Ano passado, nós tivemos diversas procuras por franquia. Selecionamos aquelas franquias que realmente tinham perfil e a capacidade de entregar pedagogia com qualidade. Né? Teremos um evento agora em julho para novos interessados que queiram conhecer nosso projeto de perto. E o que a gente quer é isso. Escolas sérias que tenham capacidade de expandir o nosso modelo de negócio. O franchise, ele permite essa expansão acelerada. Né? Há 5 anos atrás, quando o GPI ainda não era franquia, e eu era um lobo solitário, porque queria expandir novamente a rede GPI, que passou por uma retração que eu comentei depois da morte do professor Ayrton. Né? E naquele primeiro momento eu falava, como expandir? Porque para abrir uma escola sozinho é muito difícil. É muito difícil abrir uma escola. Aí você vai abrir uma no ano, esperar uns 3 anos para se consolidar, de repente 5. Aí você vai abrir uma outra unidade. O GPI ia demorar uns 50 anos para ter 10 unidades. E hoje, no modelo de franchise, nós estamos tendo uma expansão acelerada, claro, selecionada, mas onde eu estou querendo chegar com isso? A gente está impactando mais gente, mais rapidamente. Né? Então, falando um pouco de números, eu queria trazer esses números aqui à mesa para dizer para vocês que a ideia do GPI é essa. Acredito que esse ano vai vir mais umas 30, 40 franquias, né, de um universo muito maior, que a gente vai selecionar, peneirar e ver quem de fato tem condições de carregar essas 3 letras com muito orgulho. Show de bola. Depois, tem um monte de coisa pra gente falar. Para de... Enfim. Pergunta. Não. É que as ideias começam a brotar aqui. Não sei se você conhece o Beauty Suite, que é um modelo que está se adotando muito, principalmente para farmácia, que é sabe esse terreno vazio, né? Terreno vazio do teu bairro aí, que as construtoras não conseguem mais. Eu tô falando que eu sou do mercado imobiliário, né? As construtoras não conseguem mais comprar, porque ficou caro demais esse terreno. E aí veio esse modelo Beauty Suite, que é a locação de longuíssimo prazo, 20 anos, 30 anos. A galera das farmácias já está fazendo isso de braçada já, que vamos fazer uma farmácia aqui. Existem as prefeituras, praticamente todas as prefeituras dão incentivo muito forte, porque é sempre negócios ligados à saúde ou educação. Então existe um incentivo muito forte a existir aquele comércio ali. Então, se você está pensando aí, se você viu aquele terreno e está pensando em alguma coisa parecida com isso, faz todo sentido ter uma escola, porque a escola sempre impactará de forma positiva uma região, né? Com certeza. Trabalhar com educação é algo a mais, né? Você não está vendendo um salgado na esquina, você não está vendendo uma limpeza de pele. Você está vendendo futuro. Tô até precisando, cara. Você está vendendo futuro. Você está vendendo futuro. Não é um serviço que vai te ajudar pontualmente. É um serviço que vai te impactar para sempre. É isso. Então, por isso que a gente ouve tanto falar, né? Pô, mas você é professor, eu sou apaixonado pelo que faço. A gente ouve esse diálogo de muitos educadores, né? Eu sou um que sempre estou falando a favor disso. Porque a cachaça tem isso. Essa nossa cachaça, né, que é a educação, ela tem isso. Que é o quê? Você olhar e ver o brilho no olho do aluno. Né? O aluno, ele quer uma referência, ele precisa... Né? Não vou falar de um super-herói, mas um líder que impacte ele positivamente. Né? E quando você tem uma diretora participativa, que conhece a família, conhece o diretor, conhece a sua equipe, conhece o seu aluno na porta da escola, recebe, entrega, e obviamente tem essa proximidade, essa capacidade de impactar, isso é muito além do que vender qualquer outra coisa, sabe? Eu digo a todos o seguinte, que trabalhar com educação, você não pode ver só o salário que você ganha, porque você tem um a mais aí. E aí eu acho que é isso a mais que movimenta diversos profissionais no Brasil inteiro, apesar de a gente saber que a educação não é tão bem remunerada como deveria. Né? Sim, isso assim, é uma luta diária, né? Mas para quem se interessa por política aí, mas não tá no dia de falar de política, política é no outro podcast. Neto, eu sempre termino aqui o podcast com 2 perguntas, tá? A primeira
se você... Não precisa falar o nome da pessoa, tá? Mas se você indicaria alguém para estar na mesa aqui conversando com a gente, comigo e com o Miguel... Sim ou não? Fala sim ou não. Indicaria, sim. Sim. Eu acredito que você jamais indicaria alguma coisa que seja ruim pra alguém. Então, Claro. acredito que você tenha gostado. Se eu perguntasse se você poderia ser polido, muito educado, e falar, não, então gostei sim. E aí eu uso essa primeira pergunta pra saber se você gostou ou não. Só que feedback positivo não me leva a lugar nenhum, é chá das 5. O que eu posso melhorar da próxima vez que você vier aqui, pra você se sentir mais à vontade, se sentir Heitor, melhor aqui do podcast? Sem hipocrisia nenhuma, nota 10. Foi muito legal bater esse papo aqui com vocês. Apesar de a gente ter uma amizade paralela por fora, aqui nós três, mas acredito que tá aqui podendo levar, né, as outras pessoas um pouco, não só da minha história, mas principalmente da história da educação no Rio, do que o GPI impactou e o que o GPI ainda projeta impactar. Já seria muito bom, mas fui muito bem recebido. O estúdio aqui é lindo. Te agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar trazendo, criar esse podcast com o Miguel, com a Letícia, com a participação do Igor também. Tenho muita certeza que a gente está atualizado com a comunicação, né? A gente sabe qual o tipo de conteúdo que a gente pode fazer com que as pessoas se interessem, tenham engajamento e, obviamente, depois desse engajamento, de alguma maneira, a gente ser útil para transformar a vida delas, né? Então, te agradecer a oportunidade do podcast. Excelente, estúdio bonito. Parceria muito boa aí de vocês. Tenho assistido os outros episódios. E tu nem tomou café ainda, né? Não, essa hora café eu já não durmo mais. Mas o lance é dormir pros fracos. Também quero agradecer a ele e espero ter ido bem, né? Que não daqui eu vou direto pra RH, né? Espero ter ido bem. O Miguel é um dos grandes craques aí do nosso time. Show de bola. Cara, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que bom que você gostou de toda a estrutura aqui. A gente se esforça muito pra que isso aqui não seja só... não seja uma coisa... Seja uma coisa que faça diferença na vida de alguém, né? Assim como a educação, assim como está sendo o GPI, a história do GPI, a história do podcast também tem que ser um pouquinho dessa. Eu, como apresentador, cara, eu fui militar, sou de exatas, não é a minha parada. A única coisa que eu tenho de comunicador é que eu sou gordo, o Faustão também e só isso. Mas é um negócio que eu gosto muito. Como eu falei, é minha terapia isso aqui, é colocar ideia, é falar. Eu gosto de falar, é o meu negócio. Não um negócio financeiro, mas é o que me dá... Não posso falar a palavra, senão tu me demite. É o que me dá prazer. Né? É o que me dá satisfação. É o hobby. Não, é o meu... Não é só hobby, não. É um negócio assim... Cara, eu fico feliz mesmo. Assim, Legal, que fico legal. muito Prazer, feliz. deixa eu ficar no prazer, E tá quando bom. a gente tem uma como é que é? Deixa no prazer que tá bom, né? Tá bom. Prazer é o último. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, irmão. É sempre uma honra. Pessoal, pra você que tá nos assistindo aí, tá? É sempre muito importante saber que você também pode colaborar aqui. Sugere pra gente um convidado, não só os convidados que estão aqui, né? A gente não precisa... a gente precisa de muita gente falar sobre educação. Não vieram só pessoas aqui ligadas ao GPI. Qualquer pessoa que fale sobre educação, que tenha alguma coisa a agregar, pode sentar nessa mesa aqui. Então, Miguel, mais uma vez, irmão, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Então, pessoal, fica ligado nisso aí. E curta, Vão hein? ter muitas novidades. Curta, compartilhe, Isso manda aí. isso. Se você não gostou do episódio, você também manda só pra castigar aquele cara que você não gosta. Se você gostou muito do episódio, você manda pra uma pessoa que você gosta muito. Mas eu tenho certeza que isso aqui foi um diferencial. Pra terminar, ele podia no finalzinho, né? O jingle. O Só no jingle, finalzinho, só pô. no finalzinho. Você que quer comprar uma franquia de renome consolidada, com alto índice de lucratividade, venha para o GPI. Conheça a rede de ensino mais tradicional do Rio de Janeiro. O famoso GPI. Fechou. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.